Boa noite, pessoal. Essa aqui é a aula assíncrona sobre o material que está disponibilizado para vocês na sala virtual do Microsoft Teams. É o material da aula 11. E o título dessa aula é Técnicas de Ionização Ambiente, DART e Paper Spray. Outra parte que eu vou tratar é a técnicas de ionização ambiente com aplicação em imageamento. Lembra que na aula passada eu falei um pouquinho sobre DESI e ISE, que foram as duas técnicas de ionização ambiente que eu tratei na aula passada, mostrei as características, as possibilidades de análise de superfície, aplicações de DESI e ISE, principalmente em química forense. Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre duas novas técnicas de ionização ambiente, DART e Paper Spray. DART é a sigla para algo que nós chamamos de Direct Analysis in Real Time. E o Paper Spray, que tem as suas peculiaridades, as suas grandes possibilidades de aplicação. DART, ela, junto com DESI, são as duas primeiras técnicas de ionização ambiente que foram desenvolvidas. Curiosamente, no mesmo congresso em que DESI foi apresentado, também DART fez sua estreia. Esse congresso aconteceu em 2005. O próximo slide mostra como é que é a evolução da espectrometria de massas com suas técnicas de ionização em função do tempo, né, das décadas que se passaram, né? Tem todo o histórico, começando com a técnica de ionização mais antiga que a gente estudou, Electron Ionization, Chemical Ionization, que atuam no vácuo. O grande avanço veio quando eu comecei a trabalhar com técnicas de pressão atmosférica, Atmospheric Pressure Ionization, por exemplo, ESI, a principal delas, também tem a PCI. MALDI também é uma técnica de ionização à parte, porque ela utiliza laser, uma matriz, mas ela também opera sob alto vácuo. E as técnicas de ionização ambiente, que representam os avanços mais recentes da espectrometria de massas na área de ionização. Então, a gente já viu DESI, ISE, Paper Spray e DART, que nós vamos ver na aula de hoje. Essas técnicas de ionização ambiente, elas têm forte aplicação em áreas como biologia, bioquímica, ciências farmacêuticas e também em medicina. Como eu disse várias e várias vezes durante o meu curso, a aplicação da espectrometria de massas em medicina tem crescido exponencialmente. E, repetindo também o que eu já disse, existem vários espectrômetros de massas instalados em hospitais, mesmo no Brasil. Então, a mãe das técnicas, a mais importante das técnicas que abriu o caminho para as demais foi a Electrospray Ionization, cujo primeiro trabalho data de 1985. Então, a Electrospray Ionization tem as técnicas semelhantes, né? A PCI, a PPI, como a gente viu. Ela foi usada muito na análise de macromoléculas e análise de amostras em solução. As técnicas de ionização ambiente, elas trabalham dessolvendo analitos de superfícies, como DESI, ISE e DART. E Paper Spray é a mais recente das técnicas de ionização ambiente, ela é datada de 2010, ela serve para análise de amostras complexas, sendo que parte da matriz fica retida num pedacinho de papel, liberando os analitos. Então, Paper Spray consegue ser uma técnica muito importante, porque ela consegue, durante a análise, ter uma etapa de cleanup naturalmente presente na sua metodologia. Bom, aqui eu tenho um desenho das 4 técnicas, que são as principais,
né? Como eu disse várias vezes na minha aula, existe quase que uma centena de técnicas de ionização ambiente, mas todas são derivadas de outras técnicas ambiente ou das técnicas de pressão atmosférica inicial. Então, nós vimos DESI, que se deriva de Electrospray Ionization, EASY, que é derivada diretamente de DESI, DART, que eu vou falar hoje, assim como Paper Spray. Inicialmente, a técnica DART, Direct Analysis in Real Time, é muito simples. Eu tenho um fluxo de gás, DART não usa solvente, isso é uma grande característica de DART. Já existem probes de DART comerciais que você pode adquirir. Então, você passa um fluxo de gás, normalmente é gás hélio, por uma região onde eu faço uma descarga, aqui em inglês é glow discharge, descarga brilhante. Eu gero átomos de hélio no estado excitado, eletronicamente não ioniza. Essa energia que vem desse glow discharge não é suficiente para ionizar os átomos de hélio. Eu gero átomos de hélio no estado eletrônico excitado, mas ainda neutros. Esses átomos eletrônicos, que nós chamamos de átomos metaestáveis, eles acabam colidindo com moléculas de água que estão presentes na própria atmosfera, gerando as espécies efetivamente reativas, H3O+, por exemplo, que vão colidir com uma superfície, ionizar os analitos que estão presentes nessa superfície. Esses analitos vão ser atraídos para dentro do espectrômetro de massas. Então, diferente de DESI, DART não usa nenhum tipo de solvente. Ele usa um gás, normalmente hélio, e são as moléculas de água que estão presentes no ambiente que fornecem as espécies que vão gerar as espécies efetivamente reativas que vão transferir prótons para um analito que está depositado numa superfície. Um exemplo extremamente interessante da aplicação de DART refere-se à detecção de cocaína diretamente em fios de cabelo. É um trabalho de cocaína, não, me desculpem, de tetrahidrocannabinol em cabelo, using direct analysis in real time, usando DART, e um espectrômetro de massas do tipo Orbitrap, que é de altíssima resolução, tá? Então, esse trabalho ele é muito interessante, ele foi publicado, ele foi realizado por um grupo da Holanda, que inclusive eu os conheço pessoalmente, e posteriormente publicado numa revista chamada Rapid Communications in Mass Spectrometry, em 2014. Então, a ideia é muito simples. As pessoas que fazem consumo de drogas, incluindo aí a maconha, a cocaína, ou o princípio ativo da droga, ou um de seus metabólitos, eles são incorporados no interior do fio de cabelo. Não é na parte externa, porque antes de eu analisar esse fio de cabelo, há necessidade de lavá-lo com muito cuidado para eliminar qualquer resquício de substâncias que aderiram ao cabelo, né, na sua parte externa. Então, esses fios de cabelo são cuidadosamente lavados, eles são esticados, como mostrado aqui nessa régua. Por exemplo, esse fio de vários fios de cabelos juntos, né, da mesma pessoa, começando aqui com a raiz e terminando com a ponta de cabelo. Esse cabelo, por exemplo, tem um comprimento de 4 centímetros. Eu passo o fluxo de DART, que são esses átomos de hélio metaestáveis que acabam gerando H3O+, por colisão com moléculas de água que estão presentes no ambiente, e ajusto o espectrômetro de massas para trabalhar no modo full scan.
Ou seja, eu vou trabalhar numa faixa de massas que englobe o analito que eu desejo detectar. No caso, o 9-tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha. Olha que trabalho extremamente interessante. Então, eles começaram na raiz do cabelo, dirigiram a fonte de DART numa determinada velocidade, passando por toda a extensão do fio de cabelo, e foram adquirindo espectros de massa no modo full scan, com uma função da posição do fio de cabelo. Então, reparem que no modo full scan não é possível tirar qualquer tipo de conclusão, porque eu vejo aqui, de fato, um aumento na intensidade dos íons totais. Total Ion Chromatogram é a intensidade dos íons totais que foram dessorvidos do fio de cabelo. A massa do tetraidrocannabinol é conhecida, ainda mais quando eu tenho um espectrômetro de massas de alta resolução. Eu sei, pela estrutura do 9-tetraidrocannabinol, ele tem uma massa exata de 315,2319. A massa exata dele na sua forma protonada. Então, o que eu faço? Eu extraio o íon dessa massa exata e reconstruo o cromatograma devido somente a esse íon. Reparem que isso aqui é totalmente análogo a um cromatograma. Nós não chamamos isso de cromatograma, nós chamamos de ionograma, porque não há uma coluna para separar os analitos. Mas eu consigo ver claramente que nessa posição do fio de cabelo, né, é a distância escaneada de 20 milímetros ou 2 centímetros, começou a aparecer o íon de massa exata relativo a esse analito. Ou seja, eu sei que esse analito está concentrado nessa posição do fio de cabelo. Sabendo que mais ou menos a taxa de crescimento de cabelo do ser humano é de 1 centímetro por mês, é fácil fazer uma conta de que esse sujeito, o dono desses fios de cabelo, ele consumiu maconha há 2 meses atrás, né? Veja que é uma análise não destrutiva, é uma análise que permite verificar em que posição está a droga, o princípio ativo da droga ou um metabólito da droga, bastando para isso, então, que eu faça uma corrida no modo full scan e extraia os íons de interesse. Eu poderia ver também, embora eles não tenham feito isso nesse trabalho, se esse mesmo sujeito consumiu cocaína. Em que tempo ele consumiu cocaína? Eu poderia tentar extrair e gerar o ionograma relativo à cocaína, fazendo a extração do íon de massa exata relativo à cocaína ou qualquer outra droga. Então, vejam o poder desta técnica, né? Uma varredura aqui por esse fio de cabelo dura por volta de 30 segundos. Então, é uma análise muito rápida. Nós até chegamos a comentar de análises que estão sendo feitas no Hermes Pardini para detectar o metabólito da cocaína. Só que lá é um pouquinho diferente. Lá eles pegam os fios de cabelo, pulverizam o fio de cabelo e depois fazem análise utilizando como fonte de ionização um laser. Então, eu perco a informação de posição do metabólito no fio de cabelo. Então, essa técnica é interessante, então, porque mostra mais ou menos o histórico da pessoa com relação ao consumo de uma determinada droga. Dando sequência aqui à nossa aula, eu gostaria de falar sobre a técnica Paper Spray, cuja sigla é PSMS, Paper Spray Ionization Mass Spectrometry. É uma técnica de ionização ambiente que tem se destacado por sua simplicidade, eficiência e baixo custo na execução de análise de matrizes complexas. Ela foi desenvolvida pelo professor Graham Cooks, cuja foto está aqui no meu slide. É um sujeito muito simpático, muito bacana. Eu visitei o laboratório do professor Cooks e permaneci lá por um certo período. A Universidade de Purdue University, na cidade de West Lafayette, estado de Indiana, nos Estados Unidos.
A primeira publicação relativa a paper spray, ela foi até capa do periódico Angewandte Chemie, que é uma revista de muitíssimo elevado índice de impacto, e ela data de 2010, então é uma técnica muito recente. Então, como é que funciona a paper spray? É incrivelmente simples. Eu coloco a amostra que eu desejo analisar nesse pedacinho de papel cortado na forma triangular, isso é muito importante. Tem que ter um bico no triângulo, então tem que ter um ângulo agudo aqui nesse bico do triângulo. Eu coloco um pouquinho de solvente. Esse solvente normalmente é uma mistura, são solventes próticos, mistura de metanol, água ou acetonitrila. Eu aplico uma voltagem, alta voltagem, na base desse triângulo. Essa voltagem é da ordem de 3 a 5 kV. O solvente que eu apliquei nessa posição, ele começa a eluir e ele arrasta os analitos que estão presentes na amostra. Por influência da voltagem que eu aplico, eu gero um spray na pontinha do triângulo, daí a importância de se trabalhar com triângulos pontiagudos, gero microgotas e, a partir desse momento, o analito que foi removido da amostra que foi depositada, ele ioniza num mecanismo muito similar àquele que a gente vê em eletrospray. Os analitos liberados para a fase gasosa, que saíram de dentro das gotículas do spray, eles são atraídos para dentro do espectrômetro de massas e analisados, detectados. Os analitos carregados, eu posso também causar sua fragmentação dentro do espectrômetro de massas para obter informações a respeito dos íons filho. Né? E aí eu posso identificar um analito pelo padrão de fragmentação. Vejam, embora a técnica paper spray ela seja toda particular na maneira de gerar íons, dentro do espectrômetro de massas é a espectrometria de massas convencional, exatamente como a gente estudou. O que eu estou mudando aqui é a maneira que eu estou gerando íons a partir de uma amostra que foi depositada na superfície. Essa técnica paper spray, eu estive no laboratório do Dr. Cooks em 2012, eu trouxe para o Brasil esta técnica e nós começamos a empregá-la. Nós temos um espectrômetro de massas, cuja foto está aqui presente. Nós removemos a fonte de eletrospray tradicional que vem junto ao equipamento, e aqui eu tenho a montagem extremamente simples do paper spray. Vejam o papelzinho cortado na forma triangular. Pode ser um papel de filtro, um papel cromatográfico, que são os mais utilizados. A voltagem aplicada na base do spray ela é fornecida pelo próprio equipamento. A gente conecta um fio no equipamento, conecta a base do papel para que se gere a alta voltagem requerida. E aqui eu tenho uma visão lateral, onde se faz a análise, se obtém espectros de massas característicos de uma amostra que foi depositada no paper spray. Então, é uma técnica muito interessante, porque os constituintes complexos da matriz eles ficam retidos no papel, enquanto que os analitos mais leves eluem, arrastados pelo solvente, e são ionizados. Paper spray é uma técnica muito rápida. Já existem fontes comerciais de paper spray, embora, obviamente, nós improvisamos o nosso laboratório. E ela é bem mais sensível do que DESE, EASY e DART. O problema de paper spray é que eu perco a informação espacial. Né? Eu não consigo saber em que posição um determinado analito está numa matriz qualquer. Né? Então, o paper spray ele foi planejado para ser uma técnica para te dar uma resposta muito rápida. Por exemplo, se eu desejar verificar a presença de um fármaco no sangue, eu coleto uma gota de sangue no papelzinho de triangular de papel, né, no triângulozinho de papel, a voltagem aplicada na base, a aplicação de um solvente prótico,
a obtenção do espectro de massas, onde eu tiro minhas conclusões. Eu posso, então, detectar a presença ou não de um fármaco no sangue de um paciente, verificando a razão massa sobre carga de um íon que está, que porventura esteja presente nessa amostra de sangue. Obviamente, a minha análise torna-se muito mais seletiva se eu tiver à disposição um equipamento, um espectrômetro de massas de alta resolução. Então, aqui eu tenho todo o sistema de tempo, né, entre a coleta da amostra até a obtenção de resultados finais, mais ou menos 1 minuto e 60 segundos. Essa técnica funciona muito bem, ela tem sido muito aplicada em hospitais, exclusivamente nos Estados Unidos, onde há necessidade de se saber o teor de um determinado fármaco que foi administrado para um paciente. Atualmente, para se saber essa informação vital, é necessário coletar amostras de sangue, fazer todo um tratamento de amostra e analisar por HPLC, MS-MS. Isso leva tempo. Uma análise de uma amostra de sangue com todas essas etapas gasta normalmente 1 hora e meia, até 2 horas. E paper spray, o objetivo é fazer com que a análise seja quase que simultânea. Então, eu consigo ver qual é o nível de fármaco no sangue de um determinado paciente. Eu tenho a informação quase que imediata e eu posso saber se o nível de fármaco está ainda dentro da faixa terapêutica ou se há a necessidade de se administrar mais fármacos para o paciente. Nós, aqui no Brasil, a gente fez usos muito diversos da técnica paper spray. Foram várias aplicações. Eu vou citar apenas 2 para vocês verem o alcance da técnica. A primeira delas foi a aplicação de paper spray utilizando métodos quimiométricos que eu vou comentar rapidamente, mesmo porque não é minha área de pesquisa, para tentar fazer a discriminação de cervejas, para tentar detectar amostras de cerveja falsificadas. Esse trabalho chamou muito atenção, ele foi publicado numa revista muito boa, Analítica Química Acta. Ele foi uma reportagem aqui no boletim interno da UFMG, e nós apresentamos esse trabalho, além de muitos outros locais, numa exposição que teve lá na Praça da Liberdade, quando nós estávamos tentando fazer um evento para popularizar as linhas de pesquisa que são feitas aqui no Departamento de Química, né? Aqui o nosso aluno de doutorado, que é o Ebert, né, que é o responsável pela execução do trabalho. Bom, como eu disse várias vezes na aula, é muito comum você observar na internet reportagens falando sobre a apreensão de cervejas adulteradas, como esses 2 casos aqui. Polícia Civil apreende cervejas adulteradas em operação em 3 cidades de Minas Gerais. Polícia fecha 2 fábricas de cerveja falsificada em Vicente Pires, no Distrito Federal. Então, como é que é feita essa falsificação? Como é que é feita essa fraude, né? É muito simples. Eu tenho cervejas mais baratas, eu já comentei isso com você em aulas passadas. Os falsificadores, eles trocam os rótulos da cerveja barata por rótulos da cerveja mais cara, né? Especialmente da cerveja Ambev, Antártica, Brahma, Skol. Troco a tampinha e esses 2 rótulos aqui e tem uma falsificação. Isso se justifica porque o preço das cervejas da Ambev, Skol, Antártica e Brahma, elas são bem maiores do que as demais cervejas, aquelas mais baratas, né? Por exemplo, a Outra, Sintra, Cristal, e por aí vai, né? Aquelas Glacial. Então, é um lucro onde os falsificadores eles ganham na quantidade de cerveja vendida.
O mercado de cerveja, isso não são dados atuais, são de 2018, assim como o preço da cerveja que está anotado aqui nessa tabela, eles já aumentaram, obviamente, devido à inflação. Esses dados são de 2018, mostrando que o preço das cervejas da Ambev são maiores do que a das demais. O valor de total de mercado de cerveja movimentou em 2018 32 bilhões de reais, né? Então, a falsificação de cervejas, ela é feita em fundo de quintal, é feita numa garagem, ela não requer o uso de equipamentos caros ou elaborados. Isso são fotos de locais onde se falsificava a cerveja dessa maneira que eu mencionei para vocês. Nenhuma higiene, obviamente, né? Então, a rentabilidade é bastante alta, 100% de lucro, cada cerveja que se falsifica. E o problema é que isso pode causar danos econômicos e riscos à saúde dos consumidores, né? Porque o sujeito está pensando que está comprando uma determinada marca, mas na realidade está consumindo outra. Então, aqui, como é uma maneira muito fácil de se causar falsificação de cervejas. E como é que se faz para detectar essa fraude? Quais os métodos que existem, né? Existem várias metodologias, nenhuma é muito eficiente, né? Existem métodos de ultravioleta visível, ICP, que mede o teor de metais, análises sensoriais, que o problema das análises sensoriais é a subjetividade, né? Termogravimetria, RMN, infravermelho, todas elas são bastante limitadas. E nós propusemos analisar as cervejas utilizando a técnica paper spray. As fotos, novamente, do nosso local de trabalho, um espectrômetro de massas, né, obrigatório ter, senão não tem espectro de massas, o papelzinho e nada mais. E as amostras a serem analisadas. Nós gotejávamos por volta de 20 microlitros de cerveja na porção central do triângulo, 20 microlitros, esperava secar, 20, não precisa nem degaseificar a cerveja, 20 microlitros do solvente prótico para arrastar os analitos presentes na cerveja e a aplicação da alta voltagem, a obtenção do espectro de massas. No nosso trabalho, nós analisamos 8 marcas distintas, total de 141 amostras, para mostrar que o nosso método realmente funcionava, tá? As amostras foram desgaseificadas, depois a gente percebeu que nem isso era necessário fazer, né? Mas essa etapa também é muito rápida. E a aquisição dos espectros de massa, gerando espectros de massas, né? Que eram tratados por técnicas quimiométricas, que eu vou mencionar daqui a pouquinho, como análise de componentes principais, que a gente chama de PCA, e modelo discriminante, que a gente chama de PLSDA. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de espectros de massas obtidas da cerveja Brahma no modo positivo, a mesma cerveja Brahma no modo negativo. Veja a quantidade de sinais que nós obtivemos. Que são esses sinais? A gente vasculhou a literatura, mesmo porque nós não trabalhamos com um instrumento de alta resolução, e conseguimos, sim, identificar vários desses íons. Né? Por exemplo, no modo positivo, o íon 527, 543, refere-se à maltotriose. É um açúcar formado por junção de 3 hexoses. Nós detectamos essa maltotriose, seu adulto de sódio, 527, e adulto de potássio, 543. E também no modo negativo, né? Ou seja, os açúcares têm vários grupos OH na sua estrutura. Eles facilmente geram espécies desprotonadas. Então, no modo negativo, a maltotriose foi detectada como sinal 503, né, desprotonada, e um adulto de cloreto e fosfato. Ou seja, eu tenho a molécula neutra que se liga covalentemente a um ânion cloreto, e eu consigo ver isso num sinal em 539.
Veja que eu tenho, embora não esteja nítido aqui, mas se eu desse um zoom, eu veria o 539 e o 537, mostrando que essa espécie tem cloro na sua estrutura. E também um adulto de bifosfato. Bifosfato está presente, assim como o cloreto, abundantemente na formulação da cerveja. Então, na realidade, esses açúcares foram detectados tanto no modo positivo quanto no modo negativo, seja como adulto de sódio, seja como adulto de potássio, seja como adulto de cloreto ou adulto de bifosfato, e todos se referem à mesma molécula de açúcar, assim como, né, uma tetraose, maltotetraose, detectado como adulto de sódio, 705 é potássio, no modo negativo, a forma desprotonada, 655, 665, desculpem, né? Desculpa, tem um errinho aqui, é 655, tá? 701 e 763. Então, nós detectamos todos esses açúcares aqui, toda essa família de açúcares. Afinal, a cerveja é muito rica em açúcares, né? São essas as variáveis que nós iremos utilizar na construção do modelo quimiométrico, né? E aqui eu tenho um perfil no modo positivo, todos eles no modo positivo, dos diferentes espectros de massas obtidos a partir de diferentes cervejas. Então, repare, as cervejas da Ambev do lado esquerdo, Antártica, Brahma e Skol, eles têm muita semelhança nos espectros de massas, né? Eu tenho todos os açúcares, o mais abundante é o 689705, que é a tetraose, né, para todas as 3 cervejas da Ambev. É óbvio que o tratamento desses dados com quimiometria vai facilitar demais a visualização, a separação das amostras. Porém, quando eu vou para as outras amostras, eu tenho nitidamente, analisando apenas visualmente, modificações. Por exemplo, a cerveja chamada A Outra, da cervejaria Crio, as trioses, né, elas começam a ficar abundantes, o que não acontecia nas cervejas da Ambev. A Brasil Kirin, que produz a cerveja Sintra e a Glacial, as duas cervejas, Sintra e Glacial, ela tem fingerprints, impressões digitais, espectros de massas que lhes são característicos. Também nós temos aqui a origem desses açúcares vem da fermentação do amido durante o processo de fabricação da cerveja. Então, as cervejarias, elas utilizam matérias-primas diferentes. É isso que talvez proporciona a obtenção de espectros de massas diferentes que nós acabamos de observar. No rótulo dessas cervejas, a gente vê claramente a composição. Então, a composição das cervejas, a gente conseguiu localizar, a gente conseguiu verificar no rótulo das próprias cervejas. Antártica, Brahma e Skol, elas têm composições idênticas, né? Todas elas contêm todos esses aditivos. Notem que eu tenho vários sais de sódio. Por exemplo, INS 221 é o sulfito de sódio. INS 405 é o alginato de propileno glicol. INS 223 é o metabisulfito de sódio, né? E assim sucessivamente. A Sintra, ela não tem, teoricamente, carboidratos, não foi adicionado, né? Enquanto que, curiosamente, Antártica, Brahma e Skol, eu adiciono esses carboidratos, eles têm até um nome para esse extrato, chamado extrato OG, né? E a ideia é que o processo de produção da cerveja vai levar à formação de açúcares, e o conjunto desses açúcares que eu detecto por espectrometria de massas pode diferenciar essas cervejas.
Então, nós utilizamos métodos quimiométricos para facilitar a separação dessas cervejas. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas eu, como usuário, a gente gera gráficos que são chamados componentes principais, que agrupa as amostras de acordo com suas características semelhantes. E o PLSDA, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele separa as amostras em classe A e classe B. Então, eu consigo separar, por exemplo, cervejas da marca Ambev das outras marcas, aplicando essa metodologia PLSDA. Inicialmente, a gente fez uma análise por PCA. Então, quais eram as variáveis que nós trabalhamos? As variáveis são esses dados obtidos no espectro de massas. O MZ dos íons e a sua respectiva intensidade relativa. A gente montou uma tabela para cada cerveja que gerou o seu respectivo espectro de massas. Então, a análise por PCA, eu tenho aqui o componente principal 2, componente principal 1. Claramente, eu já vejo uma separação das marcas de cerveja. Vejam que a azul, que representa, o quadradinho azul, que representa a cerveja Sintra, e o losango sem cor, né, que representa a cerveja glacial, esse conjunto de cervejas, eles ficaram totalmente separados das cervejas Skol, bolinha verde, Antártica, triângulozinho vermelho, Brahma, que é essa tipo estrelinha, né, asterisco verde. Mas eu juntei ainda a Cristal, que é esse sinal positivo azul, e a outra. Então, a metodologia PCA, componente principal, ela não foi eficiente completamente para separar as cervejas da Ambev, que são as mais valiosas, em relação às outras. Quais foram as variáveis responsáveis pela separação, por exemplo, desse grupo de amostras, dessas duas marcas de cerveja, em relação às demais? Isso a gente consegue fazer num gráfico de loadings ou pesos, e as variáveis mais importantes são aquelas que são destacadas aqui nos círculos vermelhos e verdes, né? O íon 705, 543, 851, 1013, isso no componente principal 1. E no componente principal 2, as variáveis mais importantes foram 527, né? 705. Então, vejam que praticamente quem separou as amostras de Sintra e glacial das demais foi a componente principal 1, né? Ela foi a principal componente a separar esse conjunto de amostras. Então, quem está mais afetando a componente principal 1 são as variáveis 705, 545, 851 e 1013. São os açúcares, né? Mas ainda não foi satisfatório. Então, a gente aplicou a metodologia PLSDA, que é uma metodologia que classifica as amostras de acordo com denominações pré-definidas. Então, o que eu faço? Eu nomeio as amostras que eu quero separar. Por exemplo, eu falo, esses dados do espectro de massas referem-se às amostras de Antártica, Brahma e Skol, e eu tento separar essas 3 cervejas das demais. E a gente conseguiu ótimos resultados. Porque fazendo o tratamento, utilizando essas variáveis, que, como eu disse para vocês, eu não vou entrar em maiores detalhes na parte de quimiometria, quero apenas que vocês entendam. O que é a metodologia PLSDA? Eu tenho um gráfico onde essa linha achurada em vermelho representa o limite de validade das amostras. Então, acima dessa linha vermelha estão as amostras da Ambev. Abaixo, as demais. Primeiro, eu valido o meu modelo, que nós chamamos de conjunto teste.
Depois, com o modelo validado pelo conjunto teste de amostras, pelo conjunto de treinamento das amostras, eu aplico para ver se o modelo está funcionando no conjunto que eu denomino teste. Vejam que, de fato, o modelo foi bastante eficiente, porque poucas as amostras foram classificadas erroneamente. Então, essa amostra aqui de Skol e essa aqui, elas foram classificadas como não Ambev. Na realidade, elas são. Essa aqui, que é o triângulozinho marrom, é uma local, ela foi classificada como Ambev. Então, é um erro. Mas, tirando essas três, as demais foram classificadas corretamente, tanto no conjunto de treinamento, quanto no conjunto de teste. E utilizando ainda quimiometria, para fazer um refinamento das variáveis originais, né? A gente conseguiu resultados ainda melhores. Mas, mesmo assim, sem fazer qualquer tipo de tratamento das variáveis, a gente conseguiu erros de previsão maior que 95%, e a precisão do método foi muito satisfatória, né? Porém, quando a gente fez um tratamento de variáveis, utilizando uma ferramenta que se chama OPS, ou seja, refinando as variáveis, eliminando as variáveis que realmente não são importantes para o modelo, eu consegui 100% de classificação correta. Vejam, nenhuma amostra da Ambev foi classificada erroneamente. Nenhuma amostra não Ambev foi classificada como sendo Ambev. Eu tive uma eficiência de 100% de classificação. Então, esse modelo, essa metodologia, aplicando PSMS, o tratamento das variáveis com metodologias de quimiometria, chamou muito a atenção, tanto que a Polícia Civil aqui de Minas Gerais, quando tem esse tipo de fraude detectada, eles sempre vêm nos procurar para que nós possamos dar-lhes assistência na resolução de um determinado problema, né? Na verificação se de fato uma cerveja apreendida ela é falsificada ou não, né? Então, esse modo OPS, como eu disse para vocês, de toda aquela infinidade de variáveis que são características de um espectro de massas, ele selecionou apenas 60, as 60 realmente que são as mais importantes para, de fato, separarem as amostras e classificarem as amostras corretamente. E o modelo teve uma eficiência de 100%, né? Aqui eu tenho as principais variáveis que foram as mais importantes na separação das amostras Ambev e não Ambev. São os íons 527, 543, 689, 782. Embora a gente saiba que isso aqui são açúcares, não há a necessidade de identificá-los. O que importa para o que importa para a gente é saber que um determinado sinal no espectro de massas, ele é capaz de discriminar entre as amostras. É como se fosse um íon diagnóstico das amostras, né? E como conclusão, a PSMS combinada a métodos quimiométricos mostrou-se eficaz para uma nova aplicação forense, diferenciação efetiva e direta de cervejas. Os fingerprints obtidos permitiram discriminar as cervejas líderes de mercado no Brasil de outras 5 marcas utilizadas nas falsificações dessas bebidas. O procedimento analítico é muito rápido, pois requer uma preparação de amostra mínima e demanda um consumo de solvente insignificante. O próximo exemplo que eu queria mostrar para vocês de aplicação de paper spray e quimiometria é a análise de perfumes, né? Perfumes também, ou cosméticos em geral, são também amostras que são muito sujeitas a fraudes. Então, existem várias e várias reportagens que você encontra facilmente na internet relatando esse problema, né? Por exemplo, em 2014, 25 milhões em produtos de higiene e beleza foram apreendidos.
Em 2015, houve um crescimento de 11% nessa apreensão, já que 28 milhões em produtos de higiene e beleza foram apreendidos, né? O problema do uso de perfumes falsificados é que eles não têm um mínimo controle de qualidade, eles podem causar sérios riscos à saúde dos usuários. Esse assunto foi objeto de uma dissertação de mestrado de uma aluna que eu tive, e atualmente ela é perita na Polícia Civil, lá do estado de São Paulo, né? Então, como é que foi a, a nossa metodologia? A parte mais difícil é conseguir amostras falsificadas, né? Já que elas são rigidamente controladas pela polícia. Então, nós conseguimos que a Polícia Civil de São Paulo nos fornecesse as amostras falsificadas e todas eram do Boticário. E é óbvio que a gente não tinha um grande número, né? Então, a gente trabalhou com o que nós tínhamos em mãos. E as amostras originais nós compramos em lojas físicas aqui de Belo Horizonte, né? Todas as amostras eram da marca O Boticário, que também talvez seja a mais sujeita a fraudes. Algumas marcas de perfume são amplamente conhecidas, por exemplo, Arbo, Egeu Doce, Egeu Feminino, Egeu Masculino, e a gente colocou uma sigla para cada uma dessas marcas de perfume, né? Nós tínhamos determinado número de amostras originais que nós compramos aqui em Belo Horizonte. As amostras falsificadas, em alguns casos, a gente só tinha uma, porque é aquilo que a gente conseguiu. No total, nós tínhamos 29 amostras originais e 31 falsificadas. 60 amostras no total. Então, a metodologia é muito simples. A gente pegava o perfume, aplicava no papelzinho e obtinha o espectro de massas via paper spray. Então, vejam aqui. Eu tenho claramente uma diferenciação entre o perfume Arbo original do Arbo falsificado. Veja o fingerprint do Arbo original. Ele é composto por vários íons, que, como eu disse, para esse tipo de trabalho eu não preciso saber o que é cada um desses íons, embora isso enriqueça o trabalho muito. Aqui foi trabalhado no modo positivo. Isso aqui é um polímero polietileno glicol que serve para fixar o perfume, né, na pele do usuário. Agora, o óleo falsificado, ele é muito pobre em íons na região de 200 a 500, diferente do perfume original. E, basicamente, ele contém apenas o polímero polietileno glicol, né? Tem um íon aqui, 547, que não está presente no original, que se destaca nesse espectro de massas do falsificado. E aqui eu mostro claramente fingerprints, espectros de massas do original e do falsificado. Todos os casos há uma diferença brutal na composição química dos dois. O Malbec é um caso curioso que eu tinha 3 amostras falsificadas. E as 3 deram espectros de massas muito distintos e totalmente distintos do original. E a gente montou um método PLSDA, onde nós tentamos agrupar as amostras originais e diferenciá-las das amostras falsificadas. Aqui é a linha de threshold. Amostras acima dessa linha são as originais, amostras abaixo são as falsificadas. As amostras originais, elas foram representadas com símbolos cheios, né? Quadradinho cheio, triângulo, esse maisinho aqui. E a legenda para cada um desses perfumes está representada aqui do lado. Novamente, a gente criou um modelo usando um determinado número de amostras, que nós chamamos de treinamento, para validar o modelo. Esse modelo validado foi aplicado no conjunto de amostras teste. E o resultado disso é que houve 100% de acerto na classificação do modelo. Ou seja, o modelo previu corretamente quais eram as amostras originais e quais eram as amostras falsificadas. As principais variáveis que separaram as amostras originais das amostras falsificadas
estão aqui representadas, né? 224, 299, 313, 325, que caracterizam íons que estão presentes nas amostras originais, em contraposição aos íons que estão presentes nas amostras falsificadas, onde se destaca, por exemplo, o íon 157. A partir do padrão de fragmentação e uma busca na literatura, a gente conseguiu identificar algum desses íons que estão presentes nas amostras falsificadas, né? Por exemplo, o 269 e o 391. Então, o 269 ele tem essa estrutura, referente a essa molécula neutra, é o Musk-Ambret, e o 391 é o DEHP, bis-2-etil-hexilftalato, é um plastificante solvente fixador. Essa primeira substância ela foi proibida de ser utilizada por fabricantes na Europa. Ela causa problemas até mesmo problemas neurológicos, e essa aqui causa forte alergia a alguns usuários. Então, reparem, essas duas substâncias elas estão presentes nas amostras falsificadas, então podem representar como consequência um sério problema de saúde ao consumidor. Como conclusão dessa parte do trabalho, o método proposto foi capaz de discriminar amostras de perfume originais de amostras falsificadas. A possibilidade da presença de compostos que trazem potencial risco à saúde em perfumes falsificados enfatiza a importância da análise de perfumes. A técnica PSMS foi eficaz para obter fingerprints das amostras estudadas de modo simples, reprodutível, rápido e com baixo custo. O modelo PLSDA discriminou com sucesso as amostras estudadas, obtendo um desempenho perfeito para os perfumes, né? Então, mostra a capacidade da técnica Paper Spray em realizar esse tipo de trabalho. Então, ela pode ser extremamente útil desde que o laboratório forense tenha à sua disposição um espectrômetro de massas que trabalhe com fontes de ionização à pressão atmosférica. Eu posso adaptar um sisteminha Paper Spray nesse espectrômetro de massa desse tipo. Essa técnica Paper Spray, atualmente também ela está sendo utilizada pela Polícia Civil aqui de Belo Horizonte, né? E também nós adaptamos lá uma fonte Paper Spray e bons resultados têm sido gerados. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre imageamento. Imageamento é feito não com Paper Spray. Como eu disse, Paper Spray ele serve para detectar analitos numa matriz, mas eu perco a informação espacial. Então, imageamento normalmente é feito com as técnicas onde eu posso varrer uma superfície. DESE, dentre aquelas que nós vimos, eu menciono DESE, EASY e DART. Eu posso gerar imagens de íons a partir da aplicação dessas três técnicas. E como é que funciona o imageamento? Aqui suponha que eu tenho uma superfície, o jato de DESE, por exemplo, ele colide com esse ponto, que nós chamamos de spot, ele dessorve os íons que estão nesse ponto, e esses íons são detectados pelo espectrômetro de massas. Então, esse ponto gera um espectro de massas. Então, eu faço a varredura de toda a superfície, e em cada ponto que o jato de DESE passa, ele gera um espectro de massas correspondente àquele ponto. Então, eu sei, por exemplo, que determinado ponto de uma determinada amostra, ele contém uma série de íons. Esses íons podem não estar presentes num outro ponto da superfície. Ao final desse processo, eu tenho centenas de espectros de massas gerados, porque toda a superfície foi varrida. Então, eu reconstruo a imagem de cada um dos íons que eu detectei durante a varredura da superfície, e eu sei, ao final desse processo, analisando a imagem dos íons gerados, onde determinados compostos estão presentes numa determinada
posição dessa superfície. Então, aqui mostra claramente, por exemplo, esse íon aqui, ele está presente nesses 2 quadradinhos da amostra. Por quê? Porque todos os outros espectros de massas obtidos não mostraram a presença desse íon, e assim sucessivamente. A análise de imagem, então, após a varredura de uma superfície, ela pode gerar tantas imagens quantos foram os íons detectados nessa superfície. Onde é que a imagem tem sido aplicada? É uma aplicação espetacular. Muitos de vocês já me disseram que vão fazer seminários utilizando essa ideia, MS Imaging, imageamento por espectrometria de massas. Eu consigo, por exemplo, verificar, diferenciar tecidos cancerígenos de tecidos normais. Como? Os tecidos cancerígenos produzem substâncias que são diferentes em relação aos tecidos normais. Então, quando eu faço a imagem dos íons que são específicos das amostras cancerígenas, eu consigo ver claramente numa superfície qual é a posição que está tomada pelo tumor. Por exemplo, aqui esse vermelho, ele se refere a um íon diagnóstico de células cancerígenas. Então, eu sei que nessa superfície, essa porção desse tecido ela está dominada pelo tumor. Então, essa ideia tem sido, de fato, aplicada de modo muito crescente nos hospitais, inclusive no Brasil. Já existem metodologias onde espectrômetros de massa são instalados em sala cirúrgica para se definir qual é a margem cirúrgica, até quando o cirurgião pode remover um determinado tecido sem causar danos ao paciente. Isso é crítico, por exemplo, em cirurgias para remoção de tumores nos cérebros, né? Então, essa, sem dúvida, eu acho que é a aplicação mais nobre da espectrometria de massas. Um grupo vai falar sobre o Mass Spec Pen, caneta da espectrometria de massas, que nada mais é do que a ideia é essa. Essa caneta, ela é introduzida nas salas de cirurgia, ela gera espectros de massas utilizando uma técnica de ionização muito similar ao DESI, e o cirurgião consegue, no momento da cirurgia, verificar se o tecido cancerígeno for removido, se resta ainda alguma coisa, né? Eu consigo ver, por exemplo, fazer mapeamento de drogas, né, ou fármacos, né? Eu posso ver, por exemplo, uma determinada droga administrada a uma cobaia, por exemplo, em que posição do cérebro essa droga foi se alojar, ou do fígado. Então, eu consigo ter ideias sobre a migração de drogas em um determinado organismo vivo. Eu posso obter imagens 3D. As imagens 3D nada mais são do que uma sequência de imagens bidimensionais. Eu consigo reconstruir uma imagem 3D. Diagnóstico de tumor, que eu já expliquei para vocês, impressão digital por imagem. Olha que coisa incrível, né? Uma pessoa, por exemplo, que teve contato com uma cocaína, por exemplo, ao colocar o dedo numa superfície qualquer, ela deixa a sua impressão digital e eu consigo ver a imagem dessa impressão digital monitorando o íon da cocaína que essa pessoa teve contato, né? As análises de falsificação de documentos, isso eu já expliquei em aulas passadas, né? Então, tem muita aplicação de MS Imaging. Isso são apenas algumas. Eu, por exemplo, tenho trabalhado muito com MS Imaging na área dos vegetais, né? Onde a gente consegue ver como um determinado metabólito migra por todo o caule, as folhas de vegetais. Trabalho bastante recente do nosso grupo foi onde nós submetemos manjericão, tratamos ele com cádmio. Cádmio é um metal pesado, altamente tóxico para o manjericão.
Então, a gente tinha sendo cultivado lado a lado, manjericão numa solução controle e o outro manjericão sendo cultivado na presença de cádmio. Então, a gente conseguiu ver, fazendo imagem das folhas do manjericão, como é que a planta reagia a essa situação de estresse que ela estava submetida. Qual metabólito ela produzia para se proteger? Qual metabólito era suprimido devido à presença do cádmio? Então, tudo isso foi possível. E onde esses metabólitos se localizavam nas folhas? Então, é possível a gente ter informações muito ricas utilizando essa metodologia, né? Então, esse é um campo fantástico de espectrometria de massas, né? Aqui, novamente, a questão da impressão digital, onde um sujeito, isso aqui, obviamente, é simulação, ele colocou o dedo numa amostra de cocaína e fez a impressão digital numa superfície de vidro, e o DESE varreu ponto a ponto esta superfície e reconstituiu a imagem do íon 304, que é a cocaína protonada. Então, é impressão digital por DESE. Então, vejam, se uma outra pessoa colocasse o dedo sem cocaína sobre essa imagem, isso não alteraria a imagem gerada pelo íon 304. Então, esse é um problema da obtenção de impressão digital na prática, quando várias pessoas colocam o seu dedo na mesma posição de uma mesa, de uma superfície qualquer. As impressões digitais se misturam, não é possível tirar conclusão nenhuma. Porém, se uma pessoa ela colocar seu dedo e ela teve contato com uma substância específica, como cocaína, mesmo que outras pessoas coloquem o dedo onde essa primeira pessoa colocou, isso não vai afetar a imagem gerada da impressão digital, porque eu estou monitorando a imagem gerada pelo íon referente à cocaína, por exemplo, né? Então, aqui, vários exemplos, de novo, de aplicações, né? Então, imagens têm sido feitas para diferenciar, como eu disse para vocês, a principal aplicação é na área de medicina, para tentar diferenciar tecidos normais de cancerígenos. Então, já existem um monte de trabalho onde as pessoas analisaram vários e vários tipos de câncer, câncer de próstata, câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de cérebro, câncer de ovário. Existe uma infinidade de trabalhos sendo produzidos na literatura. E a resolução espacial que DESE atinge, o tamanho do spot é de 30 a 50 micrômetros, ok? Então, por exemplo, numa linha que tem 1000 micrômetros, né? Ou 1 milímetro, só para vocês terem uma ideia, eu consigo gerar, supondo uma resolução de 50 micrômetros, eu conseguiria gerar 20 espectros de massas. Essa é a ordem de grandeza que a gente trabalha quando nós geramos espectros de massas nos vários spots de uma superfície. Então, para se varrer uma superfície toda, uma superfície, por exemplo, de 1 centímetro por 1 centímetro, isso leva tempo, né? Normalmente gasta-se de 30 minutos, 40 minutos, mais ou menos. Existem softwares que agrupam todos os espectros de massas obtidos ao final de uma análise de superfície e convertem esses espectros de massas em imagens, que é isso que nós conseguimos ver como resultado final. São imagens normalmente belíssimas, né? Então, a principal aplicação, sem dúvida alguma, refere-se à medicina, repetindo mais uma vez. Então, aqui eu tenho um trabalho que foi publicado, espectrometria, imaginamento por espectrometria de massas como uma ferramenta para a definição de margens cirúrgicas, né? E essa, sem dúvida, é a principal aplicação, e com destaque,
para essa aplicação é uma pesquisadora brasileira, a Lívia Eberlin, que tem trabalhado muito nessa área, com resultados assim incríveis, né? Outro exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, um tecido qualquer, isso aqui é um tecido de cérebro, ok? Foi removido pelo cirurgião e esse tecido foi analisado por DESE, ponto após ponto, e como resultado disso, eu consigo gerar imagens e verificar que nessa porção aqui do tecido, eu gerei um íon que está muito concentrado. A cor vermelha representa a alta concentração desse íon. E esse íon é específico para amostras que são cancerígenas. Então, eu consigo definir que desse tecido removido, essa pequena porção aqui é cancerígena, ok? Porque o íon diagnóstico está presente exclusivamente, quase que exclusivamente nessa região. A demais porção, com exceção de pequenos pontos aqui, está isenta desses tumores, que não foram gerados íons diagnósticos, tá? Obviamente, na sala de cirurgia, o cirurgião com o tecido exposto, ele usa esse MES-SPEC pen, que na verdade é uma fonte de DESE em miniatura, vamos dizer assim, e ele vai aplicando o jato de solvente sobre cada porção do tecido. Isso não causa dano ao paciente, e isso está conectado a um computador e ele consegue ver o espectro de massa sendo gerado, ele conhece os íons diagnósticos do câncer, ele sabe exatamente onde é que o câncer está presente, e é ali que ele vai remover, ou caso contrário, é ali que ele não vai remover, porque pode causar um problema muito sério e remover tecidos sadios, especialmente de cérebro. Então, essa é a ideia do imageamento. Aqui eu tenho a aplicação de imageamento em vegetais, também eu gero imagens belíssimas. Por exemplo, aqui foi analisada uma folha. Vejam que o íon 609, ele está espalhado por toda a superfície da folha. Esse íon 609 é a rutina. Já o íon 535, ele está localizado em spots, ele não está distribuído homogeneamente pela folha. Tem regiões da folha que não contém esse íon, que é a hiperforina, e a hipericina ela está super concentrada, né? Então, quando eu junto essas três imagens em cima da imagem ótica, eu sei exatamente em qual posição da folha cada substância está concentrada. Olha que coisa incrível, né? E esse é um tipo de trabalho que eu tenho desenvolvido muito no meu laboratório, né? Eu trabalho mais com vegetais, mesmo porque eu não tenho acesso a amostras de cirurgia, por exemplo, né? Uma outra técnica que se utiliza para analisar vegetais é o imprinting. O que é isso? As folhas, elas são irregulares. Então, eu não consigo passar um jato de DESE sobre uma superfície irregular, porque quando a superfície estiver mais alta, eu vou ter, erroneamente, uma maior quantidade de íons sendo dissolvidas. Então, eu vou ter uma resposta falsa sobre a distribuição de íons numa superfície. Então, o que a gente faz? A gente pega uma folha, entre duas superfícies, normalmente são membranas de PTFE, a gente prensa a folha, usando uma prensa manual mesmo. Os metabólitos da folha são transferidos para essa nova superfície, que são completamente planas, e ao invés de analisar a folha diretamente, eu analiso a imagem que foi transferida para a membrana. Então, eu analiso agora a imagem que corresponde aos metabólitos que foram extraídos da folha pela prensagem. Isso se chama imprinting. Essa técnica tem sido muito utilizada em estudo de vegetais, principalmente. Então, a espectrometria de massas ela é totalmente interdisciplinar. Tem aplicações das mais variadas áreas possíveis: forense, medicina, botânica, agricultura,
indústria de cosméticos e por aí vai. Um monte de aplicações, né? Uma nova aplicação, né? Com a exigência da Anvisa, a Anvisa está exigindo que se faça estudos de produtos de degradação de fármacos. Isso é feito quase que exclusivamente por espectrometria de massas, né? Então, espectrometria de massas é capaz de trabalhar com moléculas muito distintas, desde voláteis, que se restringe a GCMS, até drogas e metabólitos, polímeros, lipídios, proteínas, peptídeos, açúcares, DNA e RNA, além de muitas outras. Além de metais também, que eu vou falar na próxima aula. As 2 próximas aulas serão dedicadas ao ICP, né? Metais. Então, a espectrometria de massas é como se fosse um cadeado suíço, com múltiplas aplicações. Eu acho que isso vai ficar bastante claro na hora da apresentação dos seminários. Ok? Com isso, então, pessoal, eu encerro essa aula assíncrona relativa ao slide número 11 e espero que vocês gostem e que, se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em me perguntar, que eu terei o maior prazer em responder. Ok? Muito obrigado.